Sim, no sentido de mostrar que ali havia muito mais do que a consanguinidade envolvida. Então, se o próprio Jesus deu essas exemplificações de família como sendo algo que se pode estender além dos laços sanguíneos, se nós acreditamos em Jesus, se ele é realmente o nosso mestre, modelo e guia, nós vamos precisar começar a nos ambientar mentalmente para a aceitação dessas novas configurações de família. E não falo somente sobre as famílias homoafetivas, as famílias de pais solteiros, mães solteiras, não, mas falo sim sobre aquelas famílias em que a união se dá por afinidade, não necessariamente por gravidez. Então, esses preconceitos necessariamente cairão quando as nossas palavras se unirem às nossas atitudes, porque lá estaremos nós falando sobre a mesma coisa que praticarmos, ou seja, incluiremos as famílias que não são tradicionalmente formadas como nós conhecemos, incluiremos, traremos para o nosso coração na mesma posição das outras famílias aqueles que decidem por caminhos alternativos de formação familiar. Então, nós temos um longo caminho a andar, nós temos ainda muitos processos atávicos dos quais nós precisamos nos libertar. E isso é normal num plano em que nós estamos. Isso é normal para um espírito encarnado, como sendo um espírito de provas e expiações. Mas eu repito que isso não pode ser um motivo de acomodação. Isso não pode ser para nós um motivo que nos leve a pensar, tudo bem, isso aí eu vou resolver nas próximas encarnações. E não façamos, então, nenhum esforço para nos melhorar. Não. Isso será, para nós, melhorado, sim, nas próximas encarnações. Entretanto, se nós já viemos encarnados em uma sociedade onde nós temos esse tipo de contato com situações como essa, é porque nós já estamos sendo considerados como aptos, como capazes de abrir as nossas mentes, ou pelo menos iniciar esse processo de abertura. Quanto mais nós retardarmos isso, mais difícil será para nós. Nós poderíamos agora ter sido enviados, né, para uma encarnação em um país onde há rejeição total desses tipos de questões. Nós sabemos que há uma grande parte da população mundial ainda que vive em países onde essas questões alternativas, como homoafetividade, como formação de família através de laços que não sejam os sanguíneos, é absolutamente negada, é banida, né? E, não, porque não nascemos lá nesses países? Porque essa transição é necessária. E vejamos que o mundo, né, não está mudando totalmente de uma forma equivalente, não há uma mudança uniforme, né? Nós estamos vendo aí uma parte do mundo caminhando, a outra parte ainda muito estagnada. Não quer dizer que a parte do mundo que já começa a caminhar esteja melhor, sejam espíritos em melhor condição do que os demais. Até muitas vezes nós vamos encontrar muitos desses irmãos que ainda têm uma mente mais fechada para certas questões, mas moralmente já em condições até de nos resgatar no plano espiritual quando nós precisarmos. Então, não se trata de uma questão de sermos mais elevados ou menos elevados. Não é uma questão de verticalidade. É uma questão de horizontalidade, onde alguns já podem ser expostos a determinadas provas para abrirem suas mentes, enquanto outros estão sendo preparados para futuramente serem enquadrados nessas culturas onde haja uma maior liberdade, um maior entendimento do livre-arbítrio do espírito, que é segundo a doutrina espírita nos fala, o livre-arbítrio é um preceito básico do espírito, né? Ele tem realmente a faculdade, a possibilidade de escolher aquele destino que ele deseja, dentro, evidentemente, das programações encarnatórias que lhes são apresentadas, né? Então, se nós estamos encarnados em uma sociedade que já nos coloca em contato com programas de igualdade, né, programas de diversidade, de inclusão, nós precisamos fazer a nossa parte interiormente para que nós contribuamos para que todos esses espíritos que hoje são considerados minorias, que são considerados especiais, que são considerados, enfim, sofrem preconceito por parte de nós que nos consideramos típicos, né?
para que eles sejam realmente incluídos não só no discurso, não só na palavra, mas nas nossas atitudes. Para muitos é muito complicado, para muitos é difícil, é uma resistência interior muito grande, mas, a título de curiosidade, Kardec nos mostra em uma das questões do Livro dos Espíritos, na parte que fala sobre a lei do progresso, que esse progresso é inevitável. De uma forma ou de outra, ele ocorrerá. Então, não é uma questão de nós bloquearmos o progresso através das nossas críticas, através da nossa oposição a que ele exista. Nós não vamos conseguir isso porque é um movimento que está crescendo e passando por cima de tudo, e Kardec usa essa ilustração dizendo que se nós tentarmos obstar o progresso, haverá um momento em que ele passará por cima de nós como se fosse uma espessa roda de uma viatura passando sobre uma pequena pedra.